Fala aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Matheus Tomé e vou estar junto com vocês na aula de matemática de hoje, que a gente vai resolver exercícios monômicos. Vamos para o nosso primeiro exercício? No primeiro exercício ele diz assim: determine a expressão que representa o perímetro da figura abaixo. Para a gente começar a resolver, a gente precisa relembrar um conceito, que é o conceito de perímetro. Perímetro equivale à soma das medidas de todos os lados. E se a gente está falando de lados, a gente olha para a nossa figura e percebe que os lados dessa figura estão sendo representados por monômios. Todos eles são monômios. E se a gente quer o perímetro, a gente vai ter que somar esses monômios. Então, vamos escrever uma expressão somando esses monômios. 3y mais 2x mais 2x mais 3y mais 5x. Só que tem um detalhe. Para a gente poder adicionar monômios, a gente necessita que esses monômios sejam semelhantes. Necessitamos de termos semelhantes. Mas o que são termos semelhantes? Termos semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Então, vamos analisar a nossa expressão, a nossa adição. A gente tem, por exemplo, o 3y. A parte literal do 3y é a letra, é o y. Existe mais algum termo dessa expressão que tem a parte literal y? Se a gente analisar, a gente pula o 2x e a gente encontra outro 3y. Outro termo que tem parte literal y. Então, a gente pode botar, mais 3y. Esses dois caras, nós podemos adicionar. E os outros? Todos os outros têm a mesma parte literal? 2x tem parte literal x. O outro 2x também tem parte literal x. E, por último, o 5x também tem parte literal x. Então, a gente consegue somar assim. Então, vamos lá. Mais 2x mais 2x mais 5x. Efetuando as adições dos termos semelhantes agora. Os caras que têm y, 3 mais 3, somamos os coeficientes, né? 6y. Mais, agora os termos que têm parte literal x. Somando os coeficientes, 2 mais 2, 4. Mais 5, 9x. Esses dois monômios a gente não consegue somar, porque eles não são monômios semelhantes. Sendo assim, chegamos na expressão que indica o perímetro da figura. É a expressão 6y mais 9x. No próximo exemplo, ele diz assim: Carla tinha um cofre. Tinha em um cofre 20 moedas de x centavos e 15 moedas de y centavos. Durante o mês, ela retirou 10 moedas de x centavos e 7 moedas de y centavos. Com quantas moedas de cada tipo Carla ficou? Vamos pensar inicialmente o quanto ela tinha no cofre. Aquele cofrezinho dela, ela tinha 20 moedas de x centavos. Então, eu posso representar isso na forma de monômio 20x. E ela tinha mais moedas de y centavos. Então, a gente vai adicionar 15 moedas de y centavos. A gente não pode somar esses dois monômios, porque eles não são semelhantes. Eles têm partes literais diferentes. Um é x e o outro é y. Agora, vamos pensar no que ela gastou? No que ela retirou desse cofrinho? O que ela gastou? Ela gastou 10 moedas de x centavos. Então, a gente representa na forma de 10x. Mas ela gastou mais ainda. Gastou 7 moedas de y centavos. 7y. Mas se ela retirou, vamos até trocar aqui de caneta. Vamos pegar uma caneta vermelha aqui para ficar bem nítido para a gente. Se ela retirou desse cofrinho, ela fez uma conta de subtração. Ela diminuiu a quantidade que ela tinha. Então, como é que a gente representa isso? Ela tinha 20x mais 15y menos o quanto é que ela perdeu. Coloca um parênteses aqui para ficar claro. Ela perdeu 10x mais 7y. Toma cuidado que esse sinal de menos, ele diz que a gente tem que trabalhar com o simétrico do cara que está aqui dentro. Então, a gente vai alterar o sinal de todo mundo.
Vamos reescrever agora sem o parênteses. 20x mais 15y menos 10x menos 7y. Mas peraí, aqui a gente tem subtrações de monômios. E a subtração de monômio, a gente também necessita ter termos semelhantes. Então, vamos procurar o 20x aqui. Tem mais algum termo que tenha parte literal x? Eu tenho aqui, ó, o menos 10x. Então, vamos escrever 20x menos 10x. Esses caras são semelhantes, a gente consegue fazer a conta. E repara quem eu não circulei. 15y e menos 7y. Os dois também são semelhantes. Tem parte literal igual y. Então, a gente pode escrever mais 15y menos 7y. Então, a gente colocou um do lado do outro os termos semelhantes. Agora, vamos fazer as contas. 20x menos 10x. Repete a parte literal, que é o x. 20 menos 10, 10. Mais, repete a parte literal, que é o y, do 15y menos 7y. Faz a parte agora coeficiente com coeficiente. 15 menos 7, 8. Então, quanto é que sobrou nesse cofrinho dela aí? Sobrou nesse cofrinho dela o quê? 10x mais 8y. Lembrando, a gente não pode somar esses dois caras, não são termos semelhantes. Então, a gente deixa indicada essa expressãozinha que indica a resposta. Vamos para mais um exercício. Esse exercício a gente fez alguns parecidos na última aula de multiplicação. Ele diz assim, determine a expressão que representa a área da figura abaixo. A área, diferente do perímetro, a gente não soma todos os lados. A área é a multiplicação da base vezes a altura. E multiplicação de monômios, já que os lados desse retângulo são monômios, a gente vai ter que fazer coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Então, a gente vai multiplicar a base, que é 3 ao cubo, que multiplica 6 ao quadrado. Coeficiente com coeficiente, vamos lá. 3 vezes 6 vezes parte literal com parte literal, a ao cubo vezes a ao quadrado. 3 vezes 6 a gente consegue fazer rapidinho. 18. E a ao cubo vezes a ao quadrado? A ao cubo vezes a ao quadrado, a gente repete a base, soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, vai ser A elevado a 5. A gente ainda pode escrever agrupando esses dois caras aqui. Agrupando esses dois caras, a gente tem 18 vezes A elevado a quinta. A gente conseguiu achar um monômio com essa resposta aqui, na multiplicação. Fazendo coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal. Mais uma questãozinha. Determine a expressão que representa a altura do retângulo abaixo, sabendo que a área é expressa por 28a ao quadrado b ao cubo e a sua base é 7ab ao cubo. Opa, aqui ele está fazendo ao contrário da outra questão. Já que a gente sabe que área é base vezes altura, ele já me deu a área e já me deu a base. Então, eu não vou multiplicar para chegar na área. Se eu já conheço a área, eu vou fazer a operação inversa da multiplicação. E quem é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, para descobrir a altura desse cara, a gente vai fazer o quê? Pegar a área, que é 28 ao quadrado b ao cubo, e dividir pela base, que é 7ab ao cubo. Repare, a gente tem uma divisão de monômios. E para efetuar a divisão de monômios, a gente faz que nem a multiplicação. Coeficiente com coeficiente, parte literal com parte literal.
Então, vamos lá. Coeficiente com coeficiente. 28 dividido por 7. Bota entre parênteses para não se confundir. Vezes parte literal com parte literal. A ao quadrado. B ao cubo dividido por A. B ao cubo. 28 dividido por 7 dá 4. Vezes. Na divisão, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vamos lá. O expoente do A, 2, menos, quando não tem nada, o expoente é 1. O expoente do B, 3, menos o outro que é 3 também. Então, vamos lá. A altura vai ser 4 vezes 2 menos 1, 1. 3 menos 3, 0. Olha, deu B elevado a 0. É bom a gente relembrar isso aqui, hein? Toda potência elevada a 0 vale quanto? 1. E multiplicar por 1 não altera o resultado. Então, eu posso até não escrever mais aquele B elevado a 0. Eu posso escrever apenas 4 vezes A. 4 vezes A, a gente pode escrever como 4A. Então, lembrando, todo número ou toda letra elevada a 0 sempre resulta em 1. É sempre bom a gente relembrar isso. Então, a nossa altura deu 4A. Outro conceito que a gente viu na outra aula foi de potenciação. Mais especificamente, quando a gente trabalhava com volume. Por exemplo, se eu quero determinar o volume de um cubo, por que a potenciação e o volume do cubo andam entrelaçados um com o outro? Porque o volume é determinado por aresta elevado ao cubo. Então, se a gente for determinar o volume, vamos lá, a gente vai pegar volume é igual a aresta 3 a sétima b ao quadrado c, isso tudo aqui elevado ao cubo. E potências de monômio, a gente fazia a potência tanto no coeficiente, como a gente fazia a potência na parte literal. E a potência na parte literal a gente tem que tomar um grande cuidado. Por quê? Essa potência na parte literal, esse 3 aqui, ele vai valer para todo mundo. Vai valer para o C, vai valer para o B e vai valer para o A. Então, vamos reescrever com bastante calma aqui para a gente não se confundir. 3 ao cubo. 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. A elevado à sétima elevado ao cubo vezes b elevado ao quadrado também elevado ao cubo vezes o c, esse aqui a gente já pode jogar direto elevado ao cubo. Então, vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, 27. Que é 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. Potências de potência, a gente multiplica os expoentes. 3 vezes 7, 21. Vezes 2 vezes 3, 6. E o C ao cubo. Então, o volume vai ser 27 A elevado a 21, B elevado a sexta, e C elevado ao cubo. A gente agrupou, formando um único monômio aqui na nossa resposta. Beleza, gente? Então, na aula de hoje, a gente conseguiu recordar todas as operações que a gente já tinha trabalhado. A gente conseguiu recordar tanto a adição com termos semelhantes, a subtração com termos semelhantes, a multiplicação e a divisão com coeficiente, fazendo conta com coeficiente, parte literal com parte literal e a potenciação. Não esquecendo que na potenciação o expoente vale tanto para o coeficiente como a parte literal. E a gente trabalhando aquelas propriedades de potência. Multiplicação, repete a base, soma os expoentes. Divisão, repete a base e subtrai os expoentes. Potência de potência, a gente repete a base e multiplica os expoentes. Beleza, gente? Então agora vocês têm o material do Reeduca para reforçar a aula de hoje e o percurso do Educopédia no aplicativo do Reeduca em casa também para poder resolver.
A gente se encontra na próxima aula. Bons estudos!